Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar 1 João, capítulo 4, verso 2, onde se lê: Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Bom, queridos, o apóstolo João continua, o que ele vinha dizendo no verso 1. Ou seja, que a gente não pode acreditar em qualquer ensino, em qualquer doutrina, em qualquer coisa que uma pessoa nos diga. Pelo contrário, a gente precisa examinar com cuidado, com atenção, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, a primeira coisa, advertência que ele nos ensina em como reconhecer se um determinado ensino, determinada doutrina provém de Deus. Então, ele ensina aqui no verso 2. A primeira coisa é que essa doutrina tem que estar de acordo com Jesus Cristo. E Jesus Cristo vindo em carne como tendo vindo de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Então, porque o somatório da revelação de Deus, queridos, está em Cristo, na pessoa de Cristo e na obra de Cristo. Todo o Antigo Testamento, ele fala da promessa da vinda do Messias, de que Deus viria à Terra salvar o ser humano. E todo o Novo Testamento é falando de Jesus, que ele morreu por nós, que ele deu a vida por nós, que ele era o Deus que se fez carne e deu a vida por nós. Então, qualquer ensino que não estiver de acordo com o caráter de Jesus, com os ensinos de Jesus, com a vida de Jesus, você já pode saber que não procede de Deus. Então, queridos, conhecer o Novo Testamento é algo fundamental, principalmente o que Jesus viveu. Porque o que Jesus viveu não faz parte do passado, faz parte do presente, é hoje. Aquilo serve para hoje. O que Jesus ensinava, aquilo que ele praticava, aquilo que ele vivia, tem que ser a base, o fundamento do nosso viver. Então, se você fazer o contraste entre o que o Jesus pregava, Jesus ensinava, ou os apóstolos, e o que é pregado em determinado lugar ou por determinada pessoa, e você vê que está destoando muito, que está muito diferente, meu amigo, você já reconheceu que ali não tem o Espírito de Deus, que ali pode muito bem ser um falso profeta, uma pessoa que está se enganando ou procurando enganar os outros. Por quê, queridos? Lá em João 16,14, Jesus diz: Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Então, toda pregação, querido, da igreja, toda pregação do Evangelho é para nos levar para perto de Jesus, para aprendermos mais de Jesus. O apóstolo Paulo, semelhantemente, diz em 1 Coríntios 12,3: Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz Jesus é anátema, ou seja, amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, qualquer ensino, qualquer pregação que rebaixe Jesus, que amaldiçoe Jesus, então no sentido de rebaixar Jesus, de diminuir a importância de Jesus, não provém de Deus. Agora, as mensagens, os ensinos que elevam Jesus à posição de Senhor, posição de Deus, de aquele que nós devemos seguir, obedecer, sermos discípulos, então essa mensagem provém de Deus. Lembrando, queridos, que lá em João capítulo 1 diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essa palavra verbo aí estava se aplicando a Jesus. Então, no princípio era o Verbo, era Jesus, Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. E no verso 14, ele diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, queridos, está aí o que Deus fez. Deus se fez carne, habitou no meio de nós, seres humanos, aqui nesta terra, e demonstrou a sua glória como uma glória vinda de Deus. Lá em 1 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo nos diz: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. E ele explica o que é esse mistério, qual que é a pregação que era feita na época dos apóstolos em todo o Novo Testamento. Deus se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então, esse é o principal, queridos. Deus se manifestou em carne. Ele não era carne e ele veio e se manifestou na carne. Ele era muito acima de carne e ele veio do céu se manifestando entre nós. E é importante falar da carne, que ele se fez carne, porque
Quando fala da carne, que Deus se tornou carne, queridos, isso implica em falar da morte dele por nós. Por quê, queridos? Porque só Deus assumindo a carne, ele se fazendo um ser humano, ele poderia morrer por nós. Já que, como Deus, como Espírito, né, como um Deus elevado, ele não poderia morrer. Ele não tinha como morrer, não tinha como demonstrar o seu amor por nós, fisicamente falando. Então ele se fez carne para demonstrar em dor, em sofrimento, que ele pagava o preço por nós, que ele sofreria o que for por nós. Como um pai sofre o que for para defender um filho, sofre o que for para proteger seu filho. Assim Deus demonstrou por nós esse amor pelo seu sofrimento e nos livrou da morte, morrendo em nosso lugar, como um bom pai faria. Para demonstrar todo esse amor, para demonstrar o quanto ele nos ama e para nos perdoar, nos limpar, pagar por todos os nossos pecados, ele se fez carne para morrer por nós. É o que o escritor de Hebreus diz no capítulo 2, verso 9. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, Jesus, coroado de glória e honra, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então, veja, ele provou a morte por todos, né, se fazendo carne, sendo feito menor que os anjos. E no verso 14, portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, ou seja, carne e sangue, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. O ser humano naturalmente tem um medo da morte, né? Eu vou morrer e agora, né? O que será de mim? Qualquer ser humano, se parar para pensar um pouquinho nisso, ou se ele for internado numa UTI, o médico dizer que ele tem 2 dias de vida, meu amigo, pode ser quem for, ele vai tremer de medo. Ele vai padecer, ele vai sofrer, porque a morte está chegando, está batendo na porta. E agora, meu amigo, e agora? E aqui, Hebreus diz que Jesus se fez carne para passar pela morte e derrotar o poder da morte e nos livrar de todo o medo da morte. Porque se nós cremos nele, a morte não tem poder sobre nós. Pelo contrário, nós viveremos eternamente nele. Então, aquele que recebeu essa fé em Cristo Jesus não precisa ter qualquer medo. Eu já falei aqui e repito, cada dia que passa, eu estou um dia mais próximo de conhecer a Deus face a face. Ou seja, um dia mais próximo de uma grande alegria. A morte não precisa ser um pavor, não precisa ser um medo, nem nada disso. Pelo contrário, motivo de celebração, cada dia estarmos mais próximos da vida eterna e de Deus. Em João capítulo 15, verso 13, Jesus diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Não tem amor maior que esse, queridos. Você dá a vida por alguém, isso é a maior demonstração de amor que alguém pode dar. E Deus não se excluiu dessa demonstração, ele quis dar essa demonstração de amor por mim, por você. Por isso ele se fez carne e a sua morte significa esse maior amor que pode existir, dando a vida por nós. Então, quando alguém, queridos, alguma doutrina, alguma religião, alguma seita, alguma vertente que se diga cristã, mas nega que Jesus é Deus, não, eu acho que Jesus não é Deus, ele era um ser humano especial, um profeta, etc. Veja, queridos, essa pessoa não está fazendo uma pequena afirmação, ele está simplesmente negando, cancelando a maior prova de amor que Deus fez pelo ser humano. Isso não é brincadeira, queridos. Deus se fazer carne e morrer em tamanho sofrimento para demonstrar o quanto nos ama e para nos limpar de todo pecado. E alguém vir e dizer, não, ele ali não era Deus, não, Deus não fez isso por nós, não. Já passou, queridos. Deus fazer tamanha coisa pelo ser humano e as pessoas negarem que foi ele que fez, isso é muito sério. E todo o Novo Testamento diz que foi ele que deu a vida por nós. Esse é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne e morreu por nós. Ele, pela paixão da morte, provou a morte por todos, para que pela sua morte fôssemos livres da condenação, do pecado, da morte eterna e nos achegássemos a Deus.
e ele demonstrou o seu amor por nós, tendo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. E lá em Romanos diz, né? Porque alguém pode até se animar em dar a vida por um justo, mas ele demonstrou o seu amor, tendo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então que ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, tenha a coragem de dizer que Deus não fez isso por nós, porque ele fez por mim e por você, e nos recebe na glória, nos amando como ele nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que ele se deu por mim e por você. Ok, meus amados? Essa é a nossa mensagem de hoje. Todo ensino, toda pregação que procede de Deus tem que exaltar Jesus Cristo e que ele veio em carne, dando a vida por nós. Ok, meus amados? Essa é a nossa mensagem de hoje. Que tenham uma boa semana, que começamos a semana nos sentindo amados e sabendo que Deus veio aqui por nós nos socorrer. Que Deus lhes abençoe, meus queridos, a graça e a paz do Senhor.